Antes de iniciarmos as palestras, algumas informações importantes. Este evento tem 2 ciclos de palestras com um intervalo entre eles. Ao final de cada ciclo, convidaremos os palestrantes para retornarem ao palco respondendo às dúvidas de vocês. Todos receberam um flyer com a programação e um QR Code do WhatsApp, pelo qual poderão enviar suas perguntas ao final de cada palestra. Qualquer dúvida, falem com uma das nossas recepcionistas, QR Code também aqui no telão. Ao final do evento, pedimos que todos preencham a avaliação do seminário. A sua opinião é muito importante e as fichas estavam nas cadeiras. Os certificados de participação devem ser solicitados diretamente no Simpla. Em todos os registros que fizerem nas redes sociais, pedimos a gentileza de lembrarem de marcar o @seminarioiticom nas suas postagens. Vamos dar início ao primeiro ciclo de palestras do Seminário Iticom. Convidamos ao palco o primeiro palestrante desta tarde, também mediador dos debates, o diretor da Cápsula Hub, Walker Massa, para falar sobre o tema Construção Civil, do Arsenal 2.0 à Indústria 4.0. Walker é diretor da Cápsula Hub, uma consultoria de inovação com foco em construção civil que busca conectar profissionais do setor com novas tecnologias, principalmente place branding, sistemas construtivos off-site e novos materiais. Em 2016, participou do Conselho de Inovação Sueco Brasileiro no eixo Smart Cities. É head de inovação do IDD, Instituto de Diplomacia Direita, e vice-presidente do IGCC, Instituto de Governança e Controle do Câncer, um braço do City Cancer suíço. Walter, tudo contigo. O senhor tem 20 minutos. Obrigada pela presença. Uma salva de palmas. Boa tarde. Vou tentar controlar meu tempo aqui para não perder 1 minuto. Antes de me apresentar mais um pouquinho em detalhes, quantos engenheiros aqui presentes? Levanta a mão. Agora, quantos arquitetos? Levanta a mão. Os engenheiros estão ganhando, mas vamos lá, a gente vai... Primeiro, nós vamos falar não sobre o arsenal, mas o artesanal em relação à indústria 4.0. Me apresentando um pouco mais, eu não sou arquiteto e não sou engenheiro. Eu venho da área de inovação e sempre naveguei por diferentes áreas. Publicidade, consultoria tributária, call centers. Ao longo da minha vida, eu sempre percebi que eu curtia tentar imaginar como seria o futuro de cada setor que eu passasse. Eu brincava em casa que até os 40 anos eu não sabia o que eu queria ser quando crescesse. E, na verdade, eu me dei conta que o que eu sou é o que a gente chama hoje de um nexialista. Ele navega, transita entre ser um especialista e um generalista. E o meu papel tem sido tentar trazer novos cenários para diferentes setores. Há 4, 5 anos atrás, depois que eu tive na Suécia, a convite do governo sueco, eu fiquei muito impactado com o jeito escandinavo, europeu de construir. E não necessariamente construir, eles não têm assim, grandes avanços tecnológicos em relação à materialidade ou os métodos de arquitetura e engenharia, mas eles planejam com muito mais afinco. Onde, normalmente, o nosso mercado tem 20% de planejamento e 80% de execução, na Escandinávia, o percentual não é este. Eles gastam muito mais tempo planejando, e planejando com um olhar mais, talvez, transversal, onde sustentabilidade, onde a escolha dos produtos, onde a eficiência energética é sempre um item extremamente relevante dos projetos. E aí eu voltei de lá, mesmo não sendo arquiteto e engenheiro, e resolvi, então, montar a Cápsula. A Cápsula, a gente iniciou esse projeto como uma consultoria na área de desenvolvimento imobiliário, a gente atua ainda nesse setor, mas para que a gente possa escolher áreas pelo Brasil para
criar novos lugares, que é um desejo muito meu, eu achei que eu precisava também enriquecer, inspirar, da mesma forma como eu fui para a Suécia e voltei inspirado, que eu pudesse ampliar e criar uma rede de profissionais, de arquitetos, engenheiros, que pudessem presenciar o que eu assisti e trazer ao Brasil e adaptar ao mercado brasileiro, adaptar à cultura brasileira. Ao longo desse processo, desses últimos 4 ou 5 anos, a gente visitou e se conectou com mais de 8 países, 17 cidades, principalmente Suécia, em primeiro lugar, mas a gente está cada vez mais abrangendo. E essas conexões nos permitiu abrir contatos diretos com, talvez, alguns dos maiores escritórios de arquitetura do mundo. Foster, Zaha, Biggs, Norreta, foram impactantes os projetos que nós vimos e trocamos muitas ideias com esses grupos para que a gente pudesse, então, levando o grupo de arquitetos e engenheiros, inspirá-los. A gente fez isso há 3 semanas atrás, onde a gente foi na Foster, na Zaha e no Big, por exemplo. E, além de arquitetura, a gente também se conectou com os principais atores que nós conhecemos nessas regiões que produzem, são indústrias off-site. A gente, de fato, acredita que a construção civil precisa se industrializar. Eu acho engraçado quando a gente diz a indústria da construção civil, porque a gente ainda é muito artesanal na construção civil. A gente ainda empilha tijolos. A gente ainda tem como principal força motriz a mão de obra de um operário, de um pedreiro. E a gente cada vez mais vê que o filho do pedreiro não quer ser pedreiro. A gente vai ter que forçosamente se industrializar. E aí, então, de novo, buscando novos cenários de futuro, um bom caminho para a gente olhar é, okay, como é que os outros setores, outras indústrias, se criaram esse salto quantitativo de sair do artesanal e entrar para o industrial, já que todo mundo se refere à indústria da construção civil ainda como um modelo de artesanal 2.0. Bom, então, um dos olhares que a gente está trazendo para o setor é que existe uma questão meio paradoxal. A gente não tem que sair necessariamente do artesanal. Eu gosto de pensar que a palavra artesanal tem lá na sua raiz a arte, e a gente precisa trazer mais arte no desenvolvimento de projetos arquitetônicos. Eu digo muito mais arquitetônicos porque eles vão definir o design, o urbanismo, o local, e aí a gente poder trabalhar novos materiais e envolver a engenharia. Esse trabalho de arquiteto e engenheiro intrinsecamente ligados permitirá que a gente possa fazer essa transição, trazendo a arte do artesanal para a construção. E se a gente olhar que a construção civil hoje, ela, né, ainda carrega consigo mesmos processos e mesmos materiais de milênios, se a gente pensar que boa parte de construções extremamente duradouras foram feitas usando o tijolo, que é uma materialidade que já tem mais de 9.500 anos. Ainda é o elemento principal da indústria do setor. E mesmo há 4.000 anos atrás, nós tínhamos um toque de arte dentro do projeto de arquitetura, onde nem arquitetos naquela época existiam formalmente. Então, trazer esse histórico de arte e poder envolvê-lo na construção, me parece, no meu olhar, um grande caminho que a gente possa navegar, principalmente, talvez, aqui no Brasil, para poder fazer com que a indústria da construção dê um salto. E esse salto é para permitir que nós não tenhamos este salto. Se nós olharmos aí algumas edificações de milênios atrás, e a gente olha edificações presentes, gente, a gente tem no Brasil, e não só Brasil, mas em alguns outros países, uma estagnação do processo de evolução do setor de construção civil. E a gente acredita, eu acredito, enfim,
que a gente precisa, para que isso aconteça, agentes de transformação. Vocês são agentes de transformação, se vocês saírem desse ciclo convencional de construir. A gente precisa buscar novos elementos. E aí faz sentido, para a gente buscar benchmarkings, referências, a gente olhar outras indústrias. A indústria automotiva, por exemplo, é uma referência interessante para a gente pensar como esse mercado evoluiu. Gente, há 150 anos atrás, o processo de construir um automóvel era artesanal. A gente fazia ele dentro de uma oficina com 3, 4, 5 pessoas construindo um tipo de carro que saiu da fase da carruagem. Hoje, nós temos fábricas, a BYD chinesa, onde o nível de automação é gigante. Será que a gente pode equiparar isso ao que acontece na indústria da construção civil? E este processo, o que a gente viu acontecer na indústria automobilística, neste momento, também está num ponto de virada. E, da mesma forma como Henry Ford tirou o modelo tradicional, artesanal, de construir automóveis e colocou isso em escala, hoje a gente tem, por exemplo, um outro agente de transformação. O Wang Gang, por exemplo, era um ex-diretor da Audi. Os chineses trouxeram ele de volta, ou levaram ele de volta para a China, e ele disse, os automóveis chineses não são, isso em 2007, tá? Quando ele saiu, 2006, 2005, ele saiu da Audi, depois foi convidado a ser ministro da Indústria e Comércio na China. E ele foi muito claro dentro da China. O nosso potencial de copiar é lindo, de criar inovação é péssimo. A gente precisa inovar dentro desse setor da indústria automobilística. Significa pensar não só o design, mas como será a segunda geração evoluída do automóvel. E ele implantou a política do carro elétrico. E hoje a gente vê os primeiros carros chineses versus os atuais carros chineses. O CEO da Ford esteve na China há algum tempo atrás e voltou impactado, que disse, nós não conseguimos mais desenvolver automóveis como os chineses. Eles deram um pulo, 2 gerações evolutivas, e eles estão dominando o mercado automotivo. A gente precisa ter esse mesmo tipo de agente de transformação no setor de arquitetura, no setor de construção civil. E aí eu trago um exemplo que, para mim, foi bem impactante. A Zaha, infelizmente, ela faleceu em 2016, mas ela é uma agente de transformação do setor. A Zaha, uma arquiteta iraquiana, ela sempre buscou trazer aquilo que, no meu olhar, é o futuro da construção. Ela botou muita arte nos seus projetos. Em todos os principais projetos desenvolvidos pela Zaha Hadid, o legado dela ainda existe, o escritório atua muito fortemente na Europa. Eu estive lá há 3 semanas atrás. Todas as concepções, os projetos, envolvem escolha refinada de materiais. E não é refinado pelo seu luxo, mas ela pauta a indústria de materiais. Ela não vai no mercado e diz, tá bom, qual é o novo revestimento que vocês têm para me apresentar? Em alguns casos, quando eu falo a Zaha, não é a Zaha pessoa, tá? É o escritório. Eu tenho mania de ficar falando da Zaha como se ela estivesse viva ainda. Mas, assim, o escritório pauta a indústria de componentes, da indústria do setor, de materiais, e diz que tipo de produtos, que tipos de materiais, de componentes ela quer que seja produzido, para ela criar arte. Então, a gente vê os diferentes projetos que tem, né, uma arquitetura e um desenho biomimético, imita a natureza, os formatos naturais, e ela cria projetos criou, o escritório continua criando projetos incríveis pela Europa. Assim como a Zaha, Norman Foster, o Bjarke Ingels Group, que é o BIG, todos eles trabalham muito esse olhar da arte, arquitetura, e transformar isso em processo e, inclusive, escala. Para minha surpresa, aqui é uma foto que eu tirei de uma parte do escritório da Zaha, onde tu tem lá aquele braço automotivo desenvolvendo
novos materiais e detalhando isso em maquetes. A pesquisa por materiais é muito concentrada. Na equipe, há engenheiros desenvolvendo isso junto com eles. O entrosamento arquiteto-engenheiro é muito forte isso na Europa. E aí, para minha surpresa, que foi uma surpresa agradável, é ver que a Zaha ou o escritório Zaha, desenvolvendo projetos com extremo traço de design e de arte, agora está colocando como prioridade modularizar. Ela precisa industrializar, trabalhando isso em escala. Esse projeto em Honduras, desenvolvido com madeira, boa parte dele, ele é totalmente modulável. Ela compõe e pode fazer diferentes formatos de casa para que ela possa escalar e aí trabalhar a industrialização desse processo. Aqui, para mim, é um exemplo claro de como a gente pode absorver a arte que nós temos histórica e convertê-la em um processo industrial. Assim como a Zaha, a gente entende que os processos, as tecnologias, o BIM, a biomimética, que é algo que eu me agrado muito, gosto muito de entender dentro desse processo, os sistemas construtivos off-site, eu gosto até de chamar mais off-site do que o modular, porque o modular ainda carrega na sua cultura o container, mas quando a gente está falando em industrialização off-site, significa que uma parte desta edificação ela foi produzida de forma serial e ela, então, vai compor, seja volumetricamente ou seja painelizado, um projeto em canteiro de obras. E a gente tem N motivos para poder industrializar esse processo. A gente buscou também uma referência provando isso. A gente foi na Lindebecks, esse terceiro elemento que está ali morrendo de frio, está sentado ali na cadeira que vai conversar sobre a madeira em algum momento. A Lindebecks é uma fábrica gigantesca, tem, se não me engano, 180 mil metros quadrados, fica entre Skellefteå e Luleå, que é o norte da Suécia, e ela produz 2.400 apartamentos por ano. Ela tem 500 funcionários. Esses apartamentos são produzidos em fábrica, em estrutura off-site. E ela tem outro ponto importante: 30% da sua equipe são formadas por mulheres, porque o nível de automação é gigantesco. A gente tem algo que o Stefan Lindebecks, que é um dos herdeiros desse processo, a fábrica tem 103 anos agora, se eu não me engano. Então, ele carregou muito da evolução da indústria automobilística e colocou isso em construção civil. Então, os processos são extremamente industrializados, eles buscam novos materiais, 3 minutos, tem que correr, novos materiais, e para eles a madeira engenheirada é uma peça fundamental, porque tem aí consigo uma menor pegada de carbono, e cria essas estruturas, que aqui são prédios de destinação social, na Suécia, né? Mas também cria obras de arte, como este prédio, que ocupa quase uma quadra inteira, com 34 mil metros quadrados de área plana, e um prédio de 22 andares, totalmente de madeira engenheirada. É o hotel. A gente se hospedou nele, e é incrível ver que tu pode construir um prédio de 22 andares, ele funciona extremamente bem, termicamente é muito mais agradável, estava 14 graus abaixo de zero na Suécia, enquanto no Brasil o nosso maior prédio de madeira engenheirada tem o quê? 4 andares? 4 andares. 4, né? 3 andares, enfim. Tá? E os suecos já produzem isso em 4. A gente precisa olhar para fora, não é com a sensação de que a gente tem que copiar e fazer igual aqui. É qual é o processo que eles identificaram, qual é a legislação que eles buscaram formar, como é que eles estruturaram seu ecossistema para que isso acontecesse. E a gente poder se inspirar e trazer isso para cá.
Tá? Então, o Sara Culturus, que é essa edificação, é linda, gente, totalmente de madeira, impactante. Esse aqui é um globo. Vou botar aqui. Aquele é um globo que fica pulsando de acordo com o consumo energético do prédio. Ele tem 5 metros de diâmetro em cima da área de arquibancada. E quando o prédio excede não, ao contrário, quando consegue produzir mais energia em função de placas solares, e ele tem, então, um saldo positivo, ele joga isso para os outros prédios do seu entorno. Tudo tem um penso extremamente bem planejado nesse projeto. Imagina, né? Dentro tem um teatro de 1.200 lugares totalmente feito de madeira. Então, assim, a gente vê avanços, e isso feito com exclusivamente processos industriais off-site. Tá? Então, a gente tem motivos para industrializar, que não são motivos não relevantes. A gente pode diminuir, aumentar sensivelmente a produtividade. Tá? A gente pode ter aí uma obra mais rápida, menor custo, mais eficiência. A gente pode ter uma redução de consumo de energia. Quando a gente escolhe os materiais mais adequadamente, a gente vai necessitar, na fase operacional daquela edificação, menos ar-condicionado. Não existe tanta necessidade de ar-condicionado, por exemplo, em outros países, como a gente tem aqui no Brasil. A gente tem uma redução de carbono no momento que a gente consegue edificar a partir de uma instalação off-site. E resíduo, a gente gera menos resíduo. Então, qual é o meu olhar? Né? Que a gente precisa determinar quem são os agentes de transformação deste mercado. A gente tem que buscar a inspiração deles. Esse tem sido o meu papel, levando grupos para essas imersões técnicas. E a gente tem, né, então, a Zaha, que já faleceu, mas o Norman, o Bjark, o Gel, o Stefan, a Nery Oxman, que está fazendo projetos, desenvolvendo materiais incríveis no MIT. A gente pode se conectar com esses profissionais e tentar inspirar, trazer algumas referências para a gente criar uma nova geração de edificações de construção civil aqui no Brasil. E isso a gente está falando, não é porque a gente tem que buscar só lá fora. A gente teve referências incríveis de arquitetos brasileiros, alguns que nós já perdemos, que já partiram, mas arquitetos que estão desenvolvendo projetos com um olhar de sustentabilidade, com um olhar de inovação, com a busca de novos materiais, como o Isai, como o Arthur Casas, o Beto Requena. A gente precisa estar olhando o que esses profissionais estão criando e se conectando com eles, para que a gente possa usá-los como uma referência. E a gente tem referências locais aqui. Tá? Então, assim, olha a Caroline, que está aqui sentada. Ela participou, ela viu o movimento das enchentes aqui em Porto Alegre, entrou nos grupos, ela disse: eu consigo ajudar. E ela foi lá e criou o InovaSul, que a gente vai falar logo após a minha fala. Ela é uma agente de transformação. O Alan agora virou um missionário da madeira engenheirada, mostrando para engenheiros no Brasil inteiro o poder que a madeira pode ter no processo de descarbonização. O Nicolaus, que não está aqui, mas ele desenvolveu um fundo de investimentos só para criar projetos com menos pegada de carbono na edificação corporativa em São Paulo. O Katz, né, junto aqui com a Alexandra, desenvolvendo, desbravando o mercado de impressão 3D de casas. A Giane Bronco, que é aqui de São Leopoldo, foi conosco para a Suécia ano passado. Graças a ela, talvez eu esteja aqui. E ela pesquisa biomimética, fazer com que a natureza nos inspire a desenvolver novos projetos. E gosto de trazer, também como um agente de transformação, o Krenak, que é um indígena filósofo. Quem não conhece, vale a pena segui-lo e ouvir suas falas, que ele mostra que nós não somos proprietários do planeta Terra, nós somos só meros inquilinos. Se a gente, enquanto arquiteto e engenheiro, não desenvolvermos projetos pensando nessa simbiose nossa com o planeta, nós vamos ser despejados e o planeta vai continuar existindo.
Esse é um olhar muito forte que a gente tem. Então, mensagem final, 0-0. Uau, acho que eu vou errar em segundos. Inspirem-se, transformem os mercados de vocês, busquem como vocês podem estar no futuro daqui a 1 ano, 10 anos, 20 anos, mesmo que os processos de vocês, as empresas de vocês, neste momento estejam bem sendo lucrativas. Porque talvez daqui, na próxima década, se vocês não pensarem em inovar, elas não estarão mais. E, para mim, um dos aprendizados lá com a Zarra, com o grupo da Zarra, ela faleceu em 2016, o legado dela permanece até hoje. Então, vocês querem desenvolver uma empresa ou deixar um legado? Eu quero deixar um legado. Basicamente é isso. Agradeço. Aqui, nesse QR Code, vocês têm meus contatos de diferentes formas. E agora, deu 00. 00 já está parado há muito tempo, né? Aqui não tem negativo, tá? Desculpa. Eu pensei, 00, estou chegando no tempo bem certinho. Caroline Siqueira chama para tu conversar sobre Inova Sul, que é essa incrível agente de transformação fez aqui. Excelente, viu?